Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária, sempre às quartas-feiras, sempre às 20 horas, e sempre com meu amigo Silvio Mariano, documentarista, pesquisador, presidente do Núcleo Espírita Jesus Julá, uma das casas mais tradicionais aqui do Recife, e sempre conversando sobre livros, livros a mãos cheias para divulgar a doutrina espírita. Pessoal, o subtítulo desse programa é Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago uma flor da literatura espírita. E no segundo momento, o Silvio também traz uma flor do seu jardim, da sua estante espírita, e a gente conversa aqui. Né? Então, vamos iniciar levando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo, de encontro, de programa, o intuito de divulgar as obras espíritas de qualidade e que fazem e farão sempre a diferença na divulgação espiritista do Brasil e no mundo. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui para divulgar as obras, né? No primeiro momento, rapidamente eu trago um livro à guisa de indicação, então quero trazer para vocês hoje a obra de Zeus Von Tuil, As Mesas Girantes e o Espiritismo, né? Edição da FEB. Isso é uma obra, pessoal, que tem um valor imenso, né? Que mostra como surgiu a doutrina espírita, né? Então, na França, até aqui no Brasil, as mesas girantes fizeram época, né? Mas nos pródromos do espiritismo na França, então, nos boulevards de Paris, né? Era uma sensação. A sociedade se entregava àquele evento magnífico, surpreendente das mesas girantes. Uns debochavam, sorriam, mas o que é que vai nascer dali? Zombaram das mesas girantes, mas não zombarão da filosofia que surge dali. Uma das filosofias mais caras, né? Mais extraordinárias que surgiu na face da Terra. Desse fenômeno vai surgir a mais extraordinária doutrina dos tempos modernos, a saber, o Espiritismo. Então, meus queridos irmãos, esse livro traz um mergulho na história. O Zeus Von Tuil, que fez época também, junto com Francisco Tietze, trazendo uma obra maravilhosa, que é Allan Kardec em 3 volumes, né? 3 volumes. E aqui, sua contribuição também maravilhosa, né? As Mesas Girantes e o Espiritismo. Vale a pena o estudo, né? Porque do fenômeno mais simples, alguns podem aventar até pueril, surge um magnífico edifício da doutrina espírita no mundo, no seu triplo aspecto de filosofia, ciência e religião. Ok? Pessoal, então, vamos agora, nesse segundo momento, trazer aqui o nosso amigo Silvio Mariano. O que será que o Silvio vai nos trazer na noite de hoje? Ok? 2 minutinhos eu vou colocar o Silvio aqui para conversar conosco. Pronto, meus queridos amigos, já estamos aqui. O meu amigo Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, pesquisador, documentarista. Eu falei presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, onde ele se encontra agora, né? Voltamos, como eu tinha anunciado, as nossas gravações ao vivo, em tempo real, lá do querido Núcleo Espírita Jesus no Lar.
Silvio, boa noite. O que é que você nos traz na noite de hoje, Silvio? Boa noite, Bruno e os amigos. Esse livro, Colheita do Bem, esse livro é de Chico Xavier, pelo espírito de Neo Lúcio. E quem organizou essa documentação desse trabalho foi Dona Wanda Joviano. Vamos lá. Silvio, tu trouxe uma coisa hoje maravilhosa. Veja bem, duas perguntas numa só, né? Silvio, Dona Wanda Joviano é a filha do seu Rômulo Joviano, né? O patrão do Chico na Fazenda Modelo, né? E eu queria saber disso, você confirmar isso. E me diga uma coisa: esses livros aí fazem parte de um projeto que era recebido na família Joviano, é isso? Exatamente, é Sementeira de Paz, que é outro livro, uma trilogia, e o outro, Sementeira de Luz. Tudo aqui é lá no grupo familiar, das reuniões que era feito naqueles tempos idos, desde 1936, 37, 38, 40, 41, até quase. Eu não tinha nem nascido ainda. É uma coisa impressionante. Agora, um tesouro, viu? Um tesouro realmente, você veja, eu achei duas coisas importantíssimas. Uma é tratar uma condição, a espiritualidade presente, conversando com você tem amigos, recomendando tratamento de saúde, recomendando uma orientação para o neto, e, ao mesmo tempo, informações de uma grandeza tal, do ponto de vista, vamos dizer assim, doutrinário e até de pesquisas. Tem uma parte aqui desse Colheita do Bem, que foi Peixotinho estava lá, que era muito amigo de Chico Xavier, e houve um processo de materialização. Mas ele disse que a materialização, não, por alguma contingência da época, falta de estudos, então são informações importantíssimas. Hoje nós temos informações sobre materialização e desmaterialização através do Dr. Paulo Frutuoso, que eu considero o maior centro, que é o do Frei Luiz, falando já sobre informações fantásticas. Mas nessa época eles já tratavam aqui sobre, ele dizia assim, olhe, sobre as desmaterializações, nós temos poucas informações, e tinha mesmo em 1936, 37, porque essas informações seguras. Então, é algo que olha, eu deleito com essas leituras. É uma coisa impressionante. Dona Wanda, nessa época, Eu ia lhe perguntar isso. Ela era filha do Rômulo mesmo, né, Silvio? era filha de Rômulo, tinha 10 anos de idade, como ela morava na Fazenda Modelo, depois ela foi trabalhar juntamente como escriturária lá na Fazenda Modelo. Fez um concurso, mas lógico que Chico mais, vamos dizer assim, já mais adulto, acho que uma diferença de quase uns 20 anos. Ocorre que Wanda Joviano, você vê a grandeza, ela já tem essa sensibilidade fazer as atas de cada reunião, da noite, do ano, dando detalhes, e ela ia colecionando e guardando. Então, chegou um determinado época que ela procurou Chico, já trabalhava com ele, e Chico produzindo livros, Paulo Estevam, né? Aí já na fase que ela estava se deslocando, a família foi morar no Rio de Janeiro, que era lá em Pedro Leopoldo, a Fazenda Modelo. Aí ela disse assim, ô Chico, tem um bocado de anotações daquelas nossas reuniões do Evangelho dentro lá na fazenda. O que é que eu faço com isso? Aí Chico disse, olha, minha filha, guarde, que um dia vai ter utilidade. E, olha, é um negócio impressionante. Chico desencarna, depois teve um sonho de, de, de Geraldinho com Chico, dizendo a procura Wanda Joviano. Só que a geração de Geraldinho, ninguém conhecia Wanda Joviano.
Aí disse, meu rapaz, como é que eu vou fazer? Procurou saber. O pessoal disse, olha, não sei se foi alguém que, do seu Rômulo, que foi lá para o Rio de Janeiro. Aí, num belo dia, isso já depois de muito tempo de Chico desencarnado, ele encontra com um amigo dele num shopping e está batendo um papo, conversando. Aí ele sabia que Geraldinho era espírita. Aí ele disse: olha, Geraldinho, você sabe que eu não sou espírita, mas minha família tem uma guru que todo o aperreio, toda dificuldade, essa minha mãe procura uma senhora no Rio de Janeiro chamada Wanda Joviana. É essa pessoa que eu estou procurando. Impressionante. Aí, Geraldo Lemos disse que fez um telefonema para ela. O telefonema, naquele tempo o telefone era caro, ele que conversou quase umas 4 horas naquele telefone, que era urbano. Aí disse, meu filho, vem aqui, que eu tenho esse material que está guardado e que eu não sabia, que eu perguntava a Chica, ele disse que um dia tem utilidade. Desse material que ela coordenou e guardou, saíram mais de 15 livros. Olha lá. Você veja que grandeza, Ô, não é? Silvio, a gente, vez ou outra, não é, comenta. O Geraldo Lemos Neto, ele às vezes é uma pessoa controversa, né? Ele traz muita coisa aí que a gente fica em dúvida, que o Chico me disse. Agora, dá a César o que é de César, né? É inegável o papel de Geraldinho em coisas assim, né? Ele cava, vai atrás, e nesse ponto aí, Geraldinho Lemos Neto está de parabéns. Já... Parabéns. Você sabe muito bem que ele comprou a casa de Chico Xavier, Pois é, lá no Pedro Leopoldo. E hoje a casa Chico Xavier, lá tem um ponto que faz reuniões de domingo, faz um evangelho, fez uma editora chamada Vinha de Luz, exatamente para divulgar as obras de Chico Xavier. Então, todos nós somos humanos, pois nós é, temos algumas dificuldades nossas, e faz parte do aprendizado. pois Mas a é. gente tem que tirar a parte positiva que ele fez, e ele realmente Perfeito, perfeito. ama Chico Xavier. Né? Silvio, me diga uma coisa aí, e agora é uma parte deliciosa aí da noite de hoje, né? Silvio, o autor da obra, você falou, né, o Lúcio, né? Mas ali em 1936, na família Joviano, o espírito que se comunicava era o Arthur Joviano, educador, não é avô da Wanda Joviano. Silvio, eu queria que você trouxesse aqui quem era Arthur Joviano. Alguma relação com Neio Lúcio? É o próprio Neolúcio, Pois é. porque ele faz parte dessa história. Você veja que no caso aí de Chico, e trabalhar na Fazenda Modelo, olha, você vê o Celso como trabalhou. Você sabe que Chico trabalhou até vamos dizer assim, com uma pessoa socializada, era um padrinho dele, que vendia cachaça. Chico, até botar, pegar o pessoal bêbado para recolher. Tu imagina um espírito de escola, feito Chico, quer dizer, mas fazia parte do aprendizado. Ele tinha muito amor, isso não feria em nada. Depois, a programação que ele tinha. Então, o que acontece? Vê um irmão de Arthur Joviano, que disse: olha, tem um rapaz aí bom, e vamos arranjar um lugarzinho aqui para ele trabalhar. Lá vem trabalhar na fazenda. Um trabalho espetacular que ele tinha, vamos dizer assim, teve uma época que dizia que ele trabalhava no sotão, não era sotão nenhum, né? Você vê no documentário que essa casa foi até recuperada lá pela própria FEB, para homenagear Chico na Fazenda Modelo, da Universidade de Minas Gerais. Então, era o térreo e doutor Romulo. Agora, doutor Romulo era um homem muito exigente. Você imagine se ele fosse uma pessoa que não tivesse um impulso das pessoas querendo perturbar Chico na hora do trabalho. Chegava lá e disse, não, está trabalhando. Você sabe muito bem que Chico lá teve um Frei Boaventura, que foi falar com ele lá na fazenda, queria que ele confessasse.
porque houve uma série de tramas para que Chico, vamos dizer, ficasse neutralizado, não é? Então, o que acontece? O Rômulo foi um protetor, um homem de muita disciplina, mas ele e a família estavam tudo integrado nessa programação divina, sob o comando de Emmanuel, Ô, Silvio, não é? só para o público ficar sabendo, né? O Nélio Lúcio é o autor, o espírito de uma obra-prima no Espiritismo, né, Silvio? Muito conhecido, inclusive, que deu nome Olha à lá, nossa instituição, Jesus no Lar, porque esse livro foi lançado em 1951 e Jesus no Lar foi criado em 1951, quando Hortêncio, que era o filho de seu Alfredo, em espírito, disse para a mãe dele, disse, minha mãe será induzida a dar o nome da instituição. Era exatamente do lançamento dessa obra a que eles obra. faziam um grupo no lar, de evangelho, Jesus no lar. Ô, Silvio, então, olha a ligação aí espiritual, afetiva de vocês aí do Jesus no Lar com o Nélio Lúcio, né? Não deixa de ter essa Agora, ligação, né? olha, Jesus no lar, eu digo o seguinte, nós ainda que os céus têm a misericórdia de todos nós, principalmente de mim, que sou cheio de muitas mazelas e de muitas dívidas, mas essa casa aqui é um tesouro, que é uma casa que tem um respaldo na sua fundação, doutor Bezerra de Menezes e outros espíritos, a gente sabe de grandeza, Francisco de Assis, é um dos patronos aqui de Jesus no Lar, Francisco de Assis. Tanto é que seu Alfredo tinha uma filha com o nome de Clara, entendeu? Então, Jesus no Lar é esse grande. É um pontinho simples, é uma casa humilde, mas que vem fazendo trabalho. Aqui para você ter ideia, nós ficamos próximo aqui à Ilha do Retiro, e foi dito que nos dias de jogos tem uma equipe espiritual aqui trabalhando para que não haja, vamos dizer, tanta desarmonia. A gente sabe como hoje, infelizmente, as pessoas vão para os estados, em vez de se. Eu ainda conheci, que cada um tem o seu time, todo mundo se harmonizava. Hoje, infelizmente, é aquela confusão de briga Não, e Silvio, desagrego. Silvio, você sabe que eu sou torcedor do Santa Cruz. Eu não gosto do esporte, né? Mas aí tá, tem as trevas de um lado, que é a Ilha do Retiro, e a luz, que é o Jesus do Lar. Oyama mesmo aqui, parece que é do esporte, do Esporte Clube de Oyama. Silvio, me diga uma coisa. Você falou do Arthur como Nélio Lúcio, né? Mas eu queria que você falasse esse clã todo que estava ali, seu Rômulo Joviano, Dona Maria, né? Wanda, a família Joviano toda, né? Aparece nas obras de Emmanuel, vieram todos ali junto com Chico Xavier. Todos. É como se fosse assim, a reunião de um grupo família espiritual, não é? Família material, quer dizer, ele fazia parte desse clã. E você veja que praticamente a luta dele foi constante em prol, vamos dizer assim, de fazer. Tinha até um parente dele que tinha sido, na época, parece que era marechal, era agente de elevador. Porque você sabe é o seguinte, a pressão da igreja era muito grande. E o Celso ia fazendo aquele trabalho, às vezes, de dar tão respaldo, vamos dizer assim, de alguém de destaque no meio, vamos dizer assim, nacional, para que impedisse de que houvesse, vamos dizer assim, dificultasse a propagação do espiritismo. Então, essas pessoas, é feito Viana de Carvalho, que vinha pelo exército sendo transferido e implantando centro espírita. Então, cada um, né, para você veja, grandes trabalhadores, aqui mesmo, o próprio Divaldo, que é muito amigo de Chico, esse trabalho de uma grandeza tal, que a gente fica olhando. Eu fui de uma cidade grande, parece que é do interior, a terceira cidade hoje do estado, que na minha época não tinha um centro espírita. Quem queria tivesse uma simpatia para o espiritismo tinha que ir para Juazeiro. Hoje teve, acho que uns 100
ou 50 centros espíritas lá em Petrolina. Quer dizer, é um negócio, rapaz. O tempo se encarrega de dar uma grande marca. Ô, Silvio, ainda nessa linha, né? Aqueles romances todos, né? Há 2000 anos, né? 50 anos depois, Renúncia, aquele grupo vem vindo junto, né? O Rômulo Joviano e Dona Maria foram Elvídio Lúcio e Alba Lucínia lá de 50 anos depois, já, Silvio? Exatamente, todos assim, estão interligados. Porque hoje isso é interessante. E as informações, olha, nessas obras aqui, ainda estava no início, dizendo que se Deus permitisse, ia ter o livro 2000 anos. Porque nessa época não tinha 2000, tinha o ensino de Parnaso. Então, vinha aquelas informações. Olha, apareceu agora um espírito, que, se Deus permitir, era André Luiz. Então, vai dando uma sequência. O gostoso é você ir lendo, é, fazendo uma questão mesmo, por exemplo, ele dando recomendações, que antigamente o neto era internado, não tinha, a família ficava afastado, o pessoal ia estudar fora. Então, é delicioso. E você vê um avô de uma grandeza de Neo Lúcio, acompanhando detalhes, dando informação à família. Família. Ele vinha lá, olha. E ainda do plano mais alto, quem protegia todo o clã era o espírito Célia, que foi Alcione também, né? Alcione, e foi Santa Marina, dizia a utilização praticamente para combater determinado tipo de doença, a homeopatia, né? A homeopatia, que é um remédio, inclusive hoje no mundo, tem muita gente que é adepta da homeopatia, que acha que a alopatia termina dando outras consequências. E a gente sabe que, no caso da homeopatia, Hahnemann, que tão bem fala Hermínio C. Miranda, É. né, tem uma biografia dele. Então, você vê da grandeza, é os céus, rapaz. São os campos energéticos que o homem estava assim, começando agora com essas campos de energia, essa nova descoberta de, de, de choque de átomos, é que está avançando, rapaz. O, A ciência vai ajudar o espiritismo. com certeza, meu amigo, com certeza. Silvio Mariano, vamos agora para o momento que eu falei para você que a gente sempre ia ter esse momento aqui nos nossos programas, né? Vocês estão vendo aí a belíssima livraria de Jesus no Lar. O Silvio disse uma coisa, que o Jesus não é uma casa simples, não é uma casa humilde e amiga, agora é um centro espírita muito bonito, não é? As suas acomodações, o auditório, um jardim maravilhoso. E vocês estão vendo aí a livraria, ela é enorme, ela ainda se estende, é porque o quadradinho da tela não dá para ver, não é? Silvio, quais são as novidades aí do mês, da semana que você traz aí? Que você pergunta, tem um lançamento aqui o Mestre do Caminho, Carlos de Luca. É um lançamento, tem um mês lançado esse livro. Carlos de Luca, O maravilhoso. cara é muito procurado, juiz de direito. Principalmente tem um livro dele que é extremamente procurado aqui, O Médico Jesus. O pessoal adora essa obra dele. Vencendo a culpa, o medo e a depressão. É o tempo Importante. de hoje, né? É de Fátima Delgado, Emanuel Chácara e Jorge Elahá. Jorge Elahá, muito bom. Elahá. Então, quer dizer, que a gente sempre pede um, dois, conforme a pessoa vai pedindo, e vai comprando. A gente não pode ter um estoque. Então, são coisas. E principalmente do final do ano, sempre um brindezinho que alguém quer dar, essa bela agenda. Agenda, Jesus, dia a dia. agenda é maravilhosa, principalmente Para os muito oradores, bonita, né? muito procurada, muito procurada, muito procurada. O Silvio, não precisa dizer não, vou fazer a pergunta, né? O precinho é um preço salgado ou camarada aí? É mais ou menos do que muito,
preço de um almoço. Eu encontro no Jesus lá Mas o livro, a coisa assim, né? São os livros livros mais em bons. conta do que em muitos lugares aí. Ó, e um que eu estou vendendo aqui ainda, que eu já pedi, Bezerra de Menezes. Aqui eu vendi em Jesus lá para mais de 10. Que bom, Silvio. Bom, pessoal, tá aí o trabalho maravilhoso de Silvio na documentação. Volto a dizer, vai chegar o momento aqui no programa, aquela portinha ali atrás do Silvio, né? Então é Shangri-La. Você entra ali, tem um repositório, um tesouro de documento, de programas da Rádio Olinda, coleções maravilhosas da Revista Internacional de Espiritismo e outras coisas. Né? Um dia a gente vai trazer dali de dentro para mostrar aqui alguma coisa, né? Silvio Mariano, uma delícia essa volta, né? A Livraria de Jesus no Lar. O programa encerra contigo aí com a prece. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus. Filhos, estamos aqui em Jesus lá mais uma vez para esse encontro com os amigos e que os céus também proteja muito esse tempo de luz e amor que é Jesus lá. Essa casa que eu digo que é um pronto-socorro da terra, dos céus aqui na terra. E ao mesmo tempo que Deus abençoe a humanidade no todo e que procure dissipar esses conflitos pelo mundo de sofrimento. E todos nós, nas nossas preces individuais, devemos todas as noites pedir a Deus para que o mundo se fortaleça cada vez mais naqueles ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, próxima quarta, diretamente daí de Jesus no Lar, mais um programaço, Resenha Literária. Quero dedicar esse programa ao espírito de minha mãe, que se encontra no plano espiritual, meu amigo Silvio Mariano. Um abração e gratidão por esse programa maravilhoso. Bruno, sua mãe está mais viva do que nunca. Ela deve estar muito feliz com você. Olha, quando eu vou Do palestrar bem. aí no Jesus no Lar, eu tenho a impressão que ela me acompanha. Ela... Deve estar acompanhando. Silvio, Exatamente. um abração, viu? Ah, Abração.